Bom, chegando 8 horas, vamos dar início a mais uma doutrinária. Como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus pela bênção concedida a cada um de nós, pela paz, harmonia. E na noite de hoje teremos o nosso irmão Agenor Vaz Neto, que hoje se encontra em Santo Amaro, Bahia, a fazer a palestra da noite da doutrinária de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11 a 13. Que o Mestre Jesus ilumine, proteja, fortaleça a todos nós. Que aqueles que necessitam da tua luz, Mestre amado, possam ser recebidos com essa paz e harmonia, orientando todos os nossos irmãos sofredores, dando força, coragem para prosseguir a caminhada e sempre agradecer ao Mestre por esta bênção. Ilumina, protege a todos nós presentes, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. É com você, Agenor. Muita paz. Obrigado, meu irmão. Obrigado à Casa de Redenção, Mensageiro da Luz, em Conceição do Almeida, na representação aqui do irmão Adalberto. E, acima de tudo, obrigado a vocês, né, que estão aqui conosco em mais uma noite de estudo. Mas hoje, como nos foi sugerido, do capítulo 7, bem-aventurados pobres de espírito, e coube a missão, né, de divulgar a instrução dos espíritos. E nessa lição do orgulho e a humildade, que é um texto de Lacordaire, que mais ou menos, creio que seja esse a pronúncia em francês, ele nos chama a atenção de, vamos dizer assim, a arrogância versus a modéstia. Eu acho que nós, para começarmos a falar de orgulho e humildade, ele faz uma colocação bastante singular para nós, e que ele diz que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Eu vou dizer a vocês que esse texto não é grande não, é imenso. E eu não sei se a gente tem tempo, porque certa vez um palestrante aí de Salvador, ele falou fez um seminário no Ceareiro do Bem, aqui em Santo Amaro, sobre a missão do homem inteligente. Imagine que nós vamos discorrer sobre esse tema de orgulho e humildade em pouco tempo. Vai ficar uma sugestão para vocês. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 7, depois, e analise com a percepção de vocês sobre esse tema. Que a gente pode até entender o orgulho. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos nós, vamos entender o orgulho.
esse terrível adversário da humildade. Então, quando eu comecei dizendo a vocês que hoje nós vamos falar da arrogância. Ora, o que é a arrogância, senão um orgulho ferido? E antes da gente entrar nesse contextual texto de Lacordaire, eu perguntaria a vocês, o orgulho é uma coisa boa ou ruim? O que é que vocês me diriam? Péssima. Péssima, né? Alguém mais se aventuraria? Boa noite, Dias. Seja bem-vinda. Vamos trocar ideia para que a gente... Agenor. Agenor, entrei agora, mas sobre o orgulho depende. Ele pode ser péssimo, dependendo da situação. E dependendo da situação, ele é uma boa coisa, na minha opinião. Ok. Alguém mais? Agenor. Oi. É o seguinte, eu acho que dá para olhar por dois ângulos aí. Você pode sentir orgulho de você por uma determinada situação, uma conquista. Então você pode ter esse sentimento de orgulho, né? Porque ele é meio amplo, né? Você pode ter orgulho, ser uma pessoa orgulhosa, na condição de desfazer de outras pessoas, mas você também tem o ponto de que o que você chama, que a gente chama de orgulho também, um orgulho de uma conquista, um orgulho de uma conquista de trabalho, de estudo, enfim, tudo aquilo que tem o seu esforço e que leva a palavra de orgulho. Não sei se... Ok, tá bom, José, muito bom. Fidelis, para a gente... Agenor, eu tenho um orgulho de ter trabalhado, eu tenho um orgulho de ter estudado, eu tenho orgulho de ter me aposentado, eu tenho um orgulho de permanecer no bem, eu acho que tudo isso é orgulho, né? Agora, aquele orgulho prejudicial que você, às vezes, tem orgulho de falar mal do outro, de atrapalhar o outro, né? De fazer a maledicência, aí eu acho que é o orgulho do lado ruim, né? Ok. Ora, você vê como é bom a gente trocar informações e a gente percebe que a gente está no contínuo processo de aprendizagem, né? De nós mesmos. Ora, o orgulho é tudo que disse e falou, que José falou, que Fidelis falou. Porque é o seguinte, vai depender das circunstâncias. Quando a gente fala, que José falou com muita propriedade, nós somos criados para ter orgulho de nós mesmos. Quando a gente age de forma coerente com os exemplos que vocês trouxeram. Tenho orgulho das minhas conquistas, como José frisou com muita propriedade. Eu tenho orgulho, né? Quando a gente diz para os nossos filhos, nossos amigos, eu tenho orgulho de você. Tenho orgulho dos outros. Então, esse orgulho, ele não é ruim. Ele é bom. O orgulho só é ruim quando o próprio texto está dizendo aqui. Quando ele é um terrível adversário da humildade. Eu não posso ter para mim, né? Ter para mim e reconhecer, quando eu sou humilde, eu vou reconhecer as minhas fragilidades, eu vou reconhecer as minhas limitações, eu vou reconhecer as minhas fraquezas, porque quando a gente age dessa forma, a gente está agindo com modéstia.
Mas temos que ter orgulho hoje de estar aqui falando para vocês. Orgulho bom. Ter um orgulho que estou estudando a doutrina dos espíritos para que a doutrina dos espíritos ela seja semeada em cada coração daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Isso é orgulho. Por quê? Porque eu tenho um esforço, como vocês também, né, para a gente ter uma conquista. Agora, quando eu digo que a minha palestra é a melhor de todas, eu aí já estou sendo vaidoso. Eu aí estou querendo sobressair sobre os demais. Há pessoas que falam e fazem palestras melhor do que a Genô. Óbvio. Então, o importante dentro dessa proposta de orgulho é a gente não se arrogar. Aí ele é péssimo, meu irmão Adalberto. Quando o orgulho vem na arrogância, ele é horrível. Por quê? Porque nós estamos nos achando superiores às outras pessoas. E aí, a gente não quer ouvir, a gente não quer dar atenção aos pontos da nossa fragilidade que o outro está apontando, principalmente o amigo. Por isso que a gente diz o seguinte, o obsessor, ele é melhor do que muitos amigos. Ou, tirando fora os obsessores, os inimigos, que porventura a gente tenha mesmo encarnado, é melhor do que muitos amigos. Porque os amigos, tem muitos que não têm coragem de nos dizer a verdade para que a gente não fique melindroso. E os inimigos vêm direto e dizem na nossa cara. Aí a gente toma aquele susto, né? E vamos estar ciente do que a gente fez, do que a gente está fazendo. Então, esse orgulho, ele é péssimo realmente. Por quê? Porque ele vai falar coisas ruins que a gente não quer ouvir. Mas disse José, corretíssimo no seu ponto de vista. Por quê? Porque ele vai trazer umas consequências realmente péssimas. José colocou uma coisa muito interessante. Ou foi Fidelis, agora não prestei. Quando a gente é bem sucedido no desempenho das nossas funções, nós temos orgulho de nós mesmos, né? Isso tem... Por que esse orgulho é bom? Porque ele nos envolve, né? E vemos as coisas com a satisfação, a felicidade da construção daquele empreendimento no trabalho, na palestra, no estudo, né? na orientação como pai ou mãe. Então, esse orgulho, ele é importante. Um filho nosso passa no vestibular, que orgulho. Esse é orgulho. Agora, o texto diz, quando ele é um adversário da humildade, é justamente repetindo quando nos arrogamos a serem melhor do que os outros. Então, e a humildade, Lacordaire diz que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. E a gente vê vários exemplos de pessoas humildes, que não se arvoram. Ela tem que ser notada. Aí quando a gente olha aquele orgulhoso que espera aplausos, essa já é ruim. Porque ele não fez aquilo, né, com humildade. Ele fez, como no jargão popular, para se aparecer. Então, querendo se aparecer, a gente quer aplauso.
Mas quando a gente está fazendo algo, como estamos aqui hoje na sala, nós estamos com a proposta de aprender. Então, quando a gente está com essa proposta de aprender, nós estamos aqui modestamente. Olhe bem, aí deixamos de lado o orgulho, né? Deixamos de lado a arrogância e estamos de braços dados com a modéstia. Por quê? Porque a humildade vai reconhecer as nossas próprias limitações. Então, quando a gente reconhece as nossas próprias limitações, sem vaidade ou sem arrogância, aí sim. Ah, mas se me humilharem, ser humilde é ser pobre? Não, não. Tem tanto pobre que é arrogante, e tem tantos ricos que são modestos, têm virtude, e isso a gente não precisa se envergonhar. Há pessoas que gostam, né, de rebaixar o orgulhoso, não aceita essa humilhação. Já pensou? Se Jesus fosse orgulhoso, cada situação que ele passou, cada constrangimento, mas aquilo não colocou ele em posição de se sentir envergonhado. Por quê? Porque ele próprio dizia, Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. Então, se Jesus disse tudo isso para a gente, né? O que é que nós, como esses exemplos que a gente tem, que vamos seguir paulatinamente? Ah, Jesus é uma referência que a gente não chega aos pés. Ok. Mas qual é a proposta dele sendo guia na nossa vida e modelo? Um motivador. Uma pessoa que esteve conosco motivando para que a gente se sentisse bem nas nossas conquistas. Então, ele como motivador, exemplo, a gente deve seguir bons exemplos. O que adianta entrar em contenda com aquele que não quer entender, que não quer ver os nossos esforços, não quer ver o nosso crescimento? A gente vai fazer o quê? A gente vai brigar para que o outro aceite o nosso ponto de vista, as nossas ideias? Então, meus amigos, se a gente quer se motivar, somente, Lacordaire diz aqui no texto, somente as virtudes vai lhe distinguir aos olhos de Deus. Então, você quer ser destaque, mas seja para Deus, não seja para o homem. Então, ele diz que orgulhosos, que fostes antes de ser de nobre e poderoso. Você chega aqui e acha que você é o rei da cocada preta. Eu fui isso. Quantos reis, quantas rainhas passaram para o plano espiritual, cheio de orgulho, cheio de pompa, e estava lá no fim da fila dos seus servos. Então, é essa a lição da noite de hoje, que a gente precisa refletir. Eu vou ficar pulando, porque eu tenho certeza que o tempo não vai nos auxiliar, mas a gente já teve uma ideia. O que a gente está discutindo aqui, esse antagonismo entre orgulho e humildade, e não é fácil a gente se desembaraçar. Se a gente conversar aqui sobre orgulho, em todos os aspectos, a gente conversa e a gente sabe, porque aquilo a gente conviveu de perto. A gente está trabalhando dentro da doutrina espírita, esse orgulho que ainda, né, a gente não via desaforo. Eu, por exemplo, não via desaforo. Por quê? Porque era uma criação rígida. Então, a gente tinha que o desaforo com outro desaforo. Não tinha uma visão espírita que eu tenho hoje. Então, hoje a gente para
medita, faz uma prece e vê quanto é perda de tempo estar discutindo com quem não quer saber o que é a verdade. E não está com os ouvidos prontos para ouvir sobre verdade. Então, o mau orgulho é justamente isso. Faz a gente se sentir melhor que os outros. Melhor que tudo, melhor do que todos e melhor do que realmente somos. A gente pensa que é uma coisa e a gente não é nada disso. A gente precisa ver o que é que está nos incomodando. E aí a gente tira de letra e quando alguém desperta nossa consciência. No Evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados brandos e pacíficos, não tem nada a ver, mas o orgulho está ali penetrado também nesse capítulo, que quando Kardec quer para a gente diz assim, o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Eu acabei de dizer aqui. A gente se julga mais do que a gente é. Você sabe com quem você está falando? Era uma frase fenomenal, né? Você sabe com quem você está falando? E aí a pessoa ficava todo retraído, constrangido. Quem será? Não importa que ele seja. Naquele momento ali, numa atenção no balcão, isso e aquilo, ele tem que respeitar a vez dele. A não aceitar, o que Kardec diz no capítulo 9, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. O orgulhoso não quer ser rebaixado. E a vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. É o que acontece, hein? E o que acontece então? E o que acontece então? Acontece que Adalberto falou, péssimo. Esse orgulho é péssimo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente é constrangido, que a gente é confrontado, que a gente é humilhado, que a gente é pisoteado dentro de comparações, não sei quem é você, porque todos nós somos filhos de Deus, não podemos ser desprezíveis com ninguém, nem ser os outros conosco. Então, isso tudo, que é brandura, que é a lição do Evangelho do capítulo 9, vai nos chamar a atenção para que nós vamos nos entregar à cólera, à raiva, ao ódio. Isso por causa de um orgulho ferido. Mas também tem uma nota aqui de Adolfo, bispo, que ele diz o seguinte, homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo? Não vos admirei de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna em geral. Gente, e esses aqui, que a gente está falando orgulho, essa situação, tudo de uma família gerada pelo egoísmo, que é o mal que faz esse mal-estar de uma forma geral. Deve ser uma filha dileta do egoísmo. Tomai a lei de Cristo, antes ele diz assim, dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiseres perpetuar as suas funestas consequências. Destruir o orgulho, porque vai gerar consequências funestas para essa e próximas reencarnações. Só tem um meio. Só tem um meio, como diz o irmão Adolfo aqui, infalível
Ele coloca só tem um meio e infalível. Aí eu me lembro de um livro nesse instante eu lembro o nome do autor, que diz Cristianismo, a mensagem esquecida. E esse meio que Adolfo está dizendo é tomai a lei de Cristo por regra invariável da vossa conduta. Gente, você já imaginou se nós tivéssemos como pauta da nossa vida a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? O amor, né? O amor é a lei do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Não é ficar abraçando, não é ficar beijando, esse afeto. Não, é respeito. Esse amar é respeitar as condições do outro como ele é. E o orgulhoso, o orgulho não vai permitir. Quando a gente vê uma pessoa diferente de nós, porque a primeira coisa que a gente faz, quando eu digo a gente, é a humanidade como ser humano. Ironia. Quando a gente fazia parte de uma turma que não era como nós, fazia a coisa correta, e a gente deixa, a ironia vem logo. A ironia vem para nos humilhar. É crente, a mulher manda. E todos esses aspectos é o menosprezo que o ser humano recebe do outro, porque o orgulho, nesse caso péssimo, ele vai tentar, ou talvez até tente mesmo e consiga descaracterizar as pessoas. Então, quando a gente vai com deboche, com a ironia sobre o outro, a gente já vê que vai criar um problemão. Então, gera confusão, gera essas contendas. E ele diz aqui, não esqueçais que um tal estado, eu estou apenas, gente, pulando alguns tópicos, porque o texto é muito grande. Meu irmão Aderbal me deu essa tarefa com esse texto grande, praticamente todo o texto do capítulo 7, para a gente conversar aqui, não é fácil. Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre o sinal de decadência moral. Olha aí. A gente vai perceber o nível do ser humano a partir do momento que a gente está nesse confronto de ideias, né? A gente, às vezes, na casa espírita também acontece isso. A gente tá conversando uma coisa, a gente está dando uma opinião, porque o dono da questão não somos nós, é Jesus, é Kardec. Principalmente Kardec, ele fez um trabalho gigantesco, gente. Kardec, em menos de 15 anos, Kardec fez um trabalho imenso. Kardec se debruçava na sua mesa para escrever para 1000 centros espíritas espalhados na Europa, na França, né? E fora da França, que ele chama de estrangeiro. Então, quer dizer, ele faz tudo isso, faz essa análise todo, Hércules, esse esforço, e ainda é ironizado, ainda é debochado. E ainda não é compreendido como hoje. Ainda não é estudado como deveria ser. Por quê? Ele analisou todas as opiniões de espírito. Podia ser espírito que fosse. Ah, espírito fulano tem nome porque tem nome? Não. Eu quero as ideias. Eu não quero saber que a Genô é o presidente da Liba. Não, eu quero saber as ideias dele, se ela vai entrar em concordância. Então, era o que Kardec fazia. Concordância com a razão. Então, quando entrava em concordância com a razão, poderia ser espírito de qualquer estrutura social,
contanto que ele estava balizado na sabedoria, na inteligência e na razão. Aí o irmão diz aqui assim: despertai, meus amigos e meus irmãos, e que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Ora, quando a gente compreende a lei de Jesus, de amor, que só vai ao Pai através dele, então a gente precisa buscar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, despertando os nossos corações, para que os nossos espíritos toquem o nosso coração, e a razão e o sentimento, e a gente caminhe para a tarefa que a gente deve conquistar. Não deve ficar mais esquecida, como diz os espíritos aqui presentes. Então, a gente precisa, acima de tudo, aniquilar o orgulho da nossa vida para que a gente possa cultuar a humildade. Sim, disse, você falou aqui deixa eu ver aqui o que você... Se você quiser falar, fale aí disso. Pode abrir o microfone, por favor. Não, Genora, eu fiquei pensando, você falou assim que Kardec porque você sabe que eu não li muito, né? Aliás, não li nada. Antes de Kardec já existia espiritismo? Essa é a minha pergunta. Já. Ah, tá. Os fatos espíritas. Espiritismo é uma terminologia de Kardec, porque ele livro, mas os fatos espíritas é antigo. É mais antigo. O homem surgiu e já existia espiritismo, que são os fatos espíritas. Vamos dizer assim, a relação entre o homem e os espíritos sempre existiu. Agora, quem veio dar essa terceira revelação, que foi Kardec, a partir desses estudos que ele viu com as mesas girantes na França. Porém, isso já tinha acontecido lá nos Estados Unidos da América. Entende? Então, os fatos espíritas é antigo, está na Bíblia. Está na Bíblia. Lá no Egito Antigo já acontecia essa comunicação com o espírito. Mas a terminologia, essa fibologia de espiritismo e espírita é denominação de Kardec. E aí, diz o irmão Adolfo: pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimais ou apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos, a luz, eis que as almas que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Olha aí, abre os olhos. Porque os espíritos estão anunciando no livro Céu e Inferno. Céu e Inferno é um livro que está dizendo, nos seus exemplos, na segunda parte, que os espíritos disseram: gente, olha como eu estou. Eu era rei, eu era fulano, eu era gente de destaque numa sociedade, dentro do século XIX, como pode ser agora conosco, né? Mas quando a gente passa para o mundo espiritual, vai de mão vazia, vai de bolso vazio, só vai com o que aprendeu de bom ou de ruim e leva e vai gerar consequência no mundo espiritual. Então, não é melhor abrir os olhos para a luz, para a claridade? Não iremos lá no mundo espiritual, porque Deus é misericordioso, não vai querer que a gente sofra por capricho dele, mas o sofrimento é pela desobediência nossa. Então, precisamos recuperar, né, os caminhos que nós mesmos corrompemos com a nossa arrogância, com a nossa vaidade, com a nossa intolerância, com um bocado de coisas que abusamos dessa autoridade, né, de respeito que a gente tem uns com os outros. Então, tudo isso vai fazer com que a gente, até os poderosos da Terra, que pensam que são poderosos, vão ficar no meio de caminho.
E aí, eu vou extrair também o que Adenauer diz aqui no livro Valores do Espírito, que ele diz aqui: evite que seu orgulho e sua vaidade o seguem. Já comparamos, como diz Adenauer, como psicólogo, já comparamos o nosso orgulho com a nossa humildade? A gente já teve um dia assim de parar à noite, quando orar, e disse: poxa, meu orgulho está de um lado. Será que eu tenho humildade? Será que o orgulho me cegou? Será que o orgulho me vai descendo? Porque eu estou aqui falando. Será que eu sou esse supra-sumo? Só porque eu estou falando meia dúzia de palavras, junto com pessoas que têm um nível de entendimento mais do que o meu, eu trazendo eles como referência para que a gente possa ter um entendimento mais amplo. Então, isso que a gente tem que evitar. O orgulho bom deve ser cultuado. O orgulho mau, não, gente. Porque o orgulho mau, ele vai nos cegar. A gente vai ficar envaidecido. E aí diz Adenauer: cultive sua humildade, mas não se anule. Que forte é isso, né? Cultive a sua humildade, mas não se anule. Seja você, seja forte do seu propósito, das suas ideias. Conserve as suas ideias. Mas, olha, Genô, você fala um bocado de abobrinha. Obrigado. Mas não é por isso que eu vou me anular e vou deixar na próxima vez falar mais abobrinha. Não, se você não gosta de me ouvir, é que saia. Porque se eu me anular por uma proposta de quem não gosta de ouvir a gente, vai adiantar de quê? Então, isso que Adenauer diz: cultive sua humildade, não se anule, pois sua personalidade se estrutura em cima de outras virtudes. Tudo bem, eu não sou palestrante mesmo, mas tem outras virtudes, será que não tenho? Minha sogra sempre dizia: todo mundo que tem defeito, todo mundo tem defeito, a gente só observa os defeitos. Só os defeitos. Mas uma virtude, uma coisa boa que aquela pessoa faz, a gente não percebe. Só vamos perceber o lado que ele fez. Então, essas virtudes, como diz Adenauer, né, vai estruturar. Agora, o que é que a gente precisa dessa humildade? Eu preciso ser humilde, mas não preciso ser inferior a ninguém. Eu preciso ser eu, autêntico como eu sou, em qualquer lugar. Então, isso que a gente precisa. Ser humilde é isso. Não é ser tímido, nem ser triste para mostrar que somos humildes, não. Ter firmeza na hora do, como diz Kardec na Revista Espírita, né? Dentro daquela polêmica, tem polêmica, a gente tem que estar dentro dessa polêmica, mas não com vaidade, não com orgulho, não com presunção, não com arrogância, mas defender os nossos direitos, porque a gente respeita, primeiramente, dentro desse dever. Qual é o meu dever, qual é o nosso dever? É respeitar os seus direitos. Então, o nosso dever é respeitar os direitos dos outros. Aí a gente vai entrando, né, na missão do homem inteligente na Terra. Aí você vê como eu estou, porque a culpa da gente conversar de orgulho e vaidade é minha não, é da Alberto, que ele deu um texto muito grande para a gente começar nesses 50 minutos. Mas a missão do homem inteligente, eu botando a culpa é da Alberto, tá vendo? Não vos orgulheis daquilo que sabe, por aquilo que sabeis, porque saber tem limite bem estreito no mundo que habitais. Aí a gente se lembra de um filósofo antigo, né? Eu sei que nada eu sei. Imagina,
Sócrates dizia que ele sabe, eu sei que nada sei. E o que é que nós, habitando num planeta de provas e expiações, músicas são diferentes, atitudes são diferentes, culturas é diferente. Então, tem coisa muito mais bela para ser visto e a gente não viu ainda. A gente não sabe tudo. Então, quando a gente não sabe tudo, é igual aquela história do canoa, o homem da canoa, né, com o intelectual. O intelectual fazia pergunta para ele difícil, de biologia. Eu não sei, senhor. Perdeu metade da vida. E você sabe o que é isso de astronomia? Não sei, senhor. Olha, perdeu outra parte de sua vida. Enfim, ele fazia pergunta difícil. Um velho pescador, aquele homem que sabia só remar sua canoa. E aí chegou um momento que a canoa bate numa pedra e faz o buraco, começa a entrar água. O pescador pergunta ao sábio: o senhor sabe nadar? Ele fez: não sei, não, senhor. Então o senhor perdeu a vida toda. Então, você vê que saber tudo não é nada. A inteligência, o homem inteligente, é difícil, é diferente dele querer ser soberbo, vaidoso, achando que ele sabe tudo e ele não sabe nada. Mesmo supondo que para envaidecer, não. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde puder desenvolver a vossa inteligência. Olha, a gente está aqui no planeta para desenvolver a nossa inteligência. Os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos se era atributo, a inteligência era do espírito, não, atributo, a inteligência é um atributo do espírito. Então nós estamos aqui para desenvolver. Por quê? Porque a inteligência, gente, é um dom que por si só é grandioso. Cada um de nós tem uma habilidade com o nosso dom. Um sabe fazer uma coisa. Outro dia eu estava vendo a mulher aqui fazendo dentro de uma costura, aí eu, com ela assim conversando, eu fiz aqui coisa interessante, né, rapaz? Vocês pegam um pano e aí fazendo cada formato dos desenhos, depois costura aquilo tudo e quando confecciona, que coisa mais linda. Aí eu digo, rapaz, isso que é inteligência. Eu posso até aprender um dia, mas vai demorar um bocado, que eu não levo o jeito para a arte, para coisa. Eu digo aí, cada um tem seu dom. Cada um de nós aqui, não sei, sabe sim. Você pode não querer falar, mas sabe falar. Diz assim, Adalberto, quem poderia fazer na quarta-feira? Qualquer um de nós temos capacidade para isso, se a gente estudar o tema. A gente não é um orador como o Divaldo foi, mas a gente tem capacidade para trazer as informações. Por quê? Porque a inteligência, o homem inteligente, ele marca na personalidade, né, um certo respeito que os outros nos concedem. Então, quando você vê um doutor Sérgio Felipe falando da pineal sobre mediunidade, a gente para escutá-lo, porque é uma personalidade que tem todo embasamento que está dizendo. Então, é um homem inteligente. Agora, você não pode usar da inteligência para fazer mal ao outro. A proposta de ser inteligente, o homem inteligente na Terra, é auxiliar as mentes refratárias. Então, você pega uma pessoa hoje no nosso planeta Terra, quantas pessoas são analfabetas? Você é um professor. Então, auxilie essas mentes a aprender a ler e a escrever. Você tem um dom de ser um professor. Conduza, desenvolva através do instrumento que é a inteligência. Então, isso que foi feita a inteligência para cada um de nós. Por que ele não estudou? Porque trabalhando, o local, enfim, tem vários fatores que não contribuíram para que ele
exercesse a sua inteligência. Mas se você for mergulhar, conversar, você vê que ele é rica. Porque a inteligência, gente, ela é rica em seus méritos. Tem tanta gente que não tem a formação acadêmica, mas é sábio mais do que o próprio acadêmico. Então, a inteligência ela não vai nos favorecer no ambiente propício. Um ambiente aqui que nós estamos tratando do Evangelho, nós estamos tratando da lei de amor, nós estamos tratando do que vai favorecer a cada um de nós. Depois convidar, já pega o Evangelho e veja esse capítulo todo que me foi sugerido, que eu estou tentando fazer uma síntese de compreensão para vocês, mas vocês peguem esse título, esse capítulo 7, e leiam com atenção. Você vai ver que texto riquíssimo é esse texto. Por quê? Porque vocês são inteligentes. A inteligência de vocês está à altura da capacidade de compreensão. Então, a gente vê hoje um exemplo de uma inteligência que agora todo mundo com o seu aparelhozinho sintonizado nessa sala, distantes um dos outros aqui. Aí, né? Seu Mário, se não me falha a memória, é lá de Pernambuco, Dícia é de São Paulo, não sei o restante aqui da Bahia, mas de lugares diferentes. Olha aí que capacidade, o conforto, a segurança. Nós estamos ouvindo a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, estamos no conforto da nossa casa, né? Então, você viu qual é a capacidade do homem inteligente na Terra? Hoje a gente já tem condições de higienizar a nossa cidade, higienizar nosso lar, né? Conforto da nossa televisão, o conforto na cozinha, as donas de casa hoje já têm uns aparelhos que ajudam a confeccionar uma boa alimentação. Enfim, tudo isso foi desenvolvido por quê? Pela a missão do homem inteligente. A missão do homem inteligente aqui na Terra já fabricou um foguete que o homem já foi fazer uma visita à Lua. Olha aí, olha que capacidade, que desenvolvimento, que desembaraço a gente já tem hoje, né? Que no século passado, antes de o Brasil, a gente ia para Salvador, demorava um tempão, que era no lombo do animal. Hoje a gente já tem trem a bala, supersônico. Então, tudo isso é avanço, né? Olha as vacinas. A vacina que transformou, que salvou muitas vidas. Então, o ensino cada vez mais vai desenvolver a nossa capacidade. Por isso que digo, nós precisamos ler mais. Precisamos desenvolver, né? Precisamos desenvolver a nossa capacidade através do estudo, através do ensino. Porque qual é o objetivo do estudo na casa espírita? Estimular, exercitar justamente isso, o nosso raciocínio. Estimular a nossa forma de pensar, estimular a nossa forma de ver a verdade pelo prisma de cada um. Porque quando nós estamos aqui estudando, cada um está dando sua opinião. Kardec diz, os espíritos estão dizendo aqui alguma coisa. A Genô está tentando traduzir ao nível de entendimento dele, a forma da verdade dele. Mas não é o que a Genô está dizendo que está correto, está dizendo que está correto. É uma reflexão que a gente precisa fazer, adquirindo pelo próprio nosso pensamento. A gente precisa criticar o que deve ser criticado, né? Com juízo. A crítica no juízo não ser pejorativo. Não precisamos ser julgador para acabar, aniquilar aquela pessoa, não. Mas criticar dentro de algum ponto de vista que vai auxiliar nós mesmos e ao grupo. Aí eu não concordo com isso. E aí vamos ter Agora, quando nós somos orgulhosos, aí não adianta esse homem inteligente ser confrontado com a pessoa que ele se acha. Eu me lembro que certa vez, numa reunião mediúnica, eu estava conversando com um espírito e ouvi, que eu tinha esse hábito de ouvi-lo. Então, os espíritos vinham, eu não ia dizer nada para ele, que eu não sei o que ele estava procurando. E ouvindo ele, numa da conversa, ele disse, você sabe com quem você está falando? Eu disse, com um irmão meu.
da paz de Deus, eu não sou seu irmão, não. Você disse, tudo bem, mas eu sou seu irmão. Eu sou juiz fulano de tal. Eu disse, não, você não é juiz fulano de tal, você já foi juiz fulano de tal. Hoje você já deixou de ser juiz, já perdeu essa nomenclatura e essa posição aqui na Terra, você deixou aqui. Então, essa é a situação que a gente precisa compreender. Ah, porque ele é juiz, aí é espírito, a gente tem que calar? Não. Não, a gente tem que ouvir, a gente tem que avançar, né? A gente tem que auxiliar, porque ele ali não veio me ensinar as leis da justiça do homem, não. Eu não estou querendo saber das leis da justiça do homem, estou querendo passar para ele as leis divinas, se é que ele não compreendeu. Então, gente, o que é que a gente precisa dentro desse ensino, dentro desse avanço todo que a gente conversou, dentro desse desembaraço? Então, quando a gente está na doutrina espírita, a gente está tendo liberdade. A gente está tendo liberdade, a gente está tendo conquistas que a gente não tinha. A gente tem que conquistar com a nossa capacidade de interagir, com a nossa capacidade intelectiva, com a nossa capacidade de cognitiva, para que a gente também possa ter uma conquista na vida da gente. Se não, a gente vai ficar ao mesmo tempo amassando uva. O homem inteligente, ele também não faz coisas boas, como a gente está dizendo, todo esse processo. Também faz coisas ruins. Mas sou inteligente. O homem que constrói uma bomba atômica hoje, que a guerra antigamente era confrontada corpo a corpo. Hoje não, só é acionar um botãozinho e a gente, com um botãozinho, destrói uma cidade. Então, essa é a inteligência que vem acompanhada com orgulho, com o mal, aquele mau orgulho que vem acompanhado de uma má educação, uma inteligência que não veio para transformar, mas para aniquilar, para destruir a paz dos homens através da guerra. Tudo isso e também, como diz o livro dos Espíritos, é através da guerra que a gente dizer, a guerra é o mal necessário, porque a partir daí, hoje a gente tem internet, a partir da guerra a gente tem outros milhares de situações que vêm da criatura, né, a condição necessária de cada vez mais da gente utilizar a inteligência. Então, hoje se a gente quiser estudar, tem YouTube, tem vários assuntos. Se a gente quiser pesquisar todos os assuntos que se referem à estrutura socioeconômica, à estrutura de uma justiça social, tudo isso está aqui dentro desse aparelhozinho que a gente tem em casa. Então, só basta saber procurar. Então, quando a gente sabe o que está procurando, para que a gente não seja expulso desse planeta Terra, né, pela a liberdade de livre-arbítrio que temos, de também fazer errado. A gente tem capacidade de fazer errado. Aí a gente pode dizer assim, e a inteligência também é um cavalo disparado que não atina pelos perigos. Quando o cavalo ele se perde, toma um susto, ele não atina os perigos. O cavaleiro é o progresso. E o bridão é a disciplina onde as mãos de Deus regulam a corrida e a direção. Então, veja que analogia eu achei da inteligência para que a gente possa comparar dentro dessa metáfora o que é a inteligência como o cavalo disparado, o cavaleiro, que pode ser qualquer um de nós, é o progresso. E o bridão é a disciplina, que a partir do momento que a gente puxa a rédea e vai incomodar o animal, ele freia esses seus impulsos que todos nós ainda temos dentro de nós, né? Ainda deixamos crescer esses nossos impulsos negativos, como o orgulho, como a vaidade, como o preconceito, né? Então, isso é que vai fazer da criatura espalhando, que a gente está vendo cada vez mais,
Porque as virtudes, as coisas boas, você não vê passando na televisão, ninguém demora. Mas existe muita gente que usa a sua inteligência para o bem. Mas a gente só vê inteligência para o mal. A gente só vê guerra na televisão. A gente só vê conflito. A gente só vê destruição. E a gente pensa que o planeta Terra é tudo isso. Não. Tem um lado. Porque se não tivesse o lado oposto do bem, a gente ia ver que o confronto só seria daquilo que eu disse, arrogância versus modéstia. Quem é que vai ganhar nesse confronto? Humildade. Um dia nós seremos humildes dentro da proposta da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para concluir, a gente precisa ser julgado, às vezes pelo mal que a gente faz, né? Mas, sobretudo, pelo bem que negligenciamos. Então, negligenciamos de fazer o bem e pelo fato de não amarmos o nosso próximo. Ora, só isso daí faz com que a gente repense, né, as nossas conquistas e crie uma profunda transformação em nossa vida. E essa transformação só vai operar a partir do momento que a gente, dentro dessa modernidade, dessa sociedade moderna, né, a gente colocar os princípios impostos pela lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz no coração de todos. Muito obrigado pela assistência de vocês. E aqui fico meu agradecimento, Adalberto, por esse convite, que foi em cima da hora, mas eu espero que tenha te auxiliado, a você e ao Alberto, que me convocaram, e topei esse empreendimento em pouco tempo, né? Mas se não saiu a contento, vocês vão me perdoar. Nós que agradecemos pela disposição, pela reflexão no nosso dia a dia, e buscar essa força interior para a melhora de todos nós. Então, alguém deseja fazer algum comentário? Seja breve, tem alguns segundos. Eu só vou acrescentar uma coisa, Genor, tudo que você falou é sobre a inteligência, né? Hoje as facilidades, né, que a gente tem, que nós estamos cada um no estado e podemos nos ver, nos escutar, né? Até assim, uma coisa que eu acho assim super, até assim, sempre que a gente comenta, quando a gente vai num lugar que a gente não conhece, a gente coloca no GPS, né? E aí você chegou ao seu destino. Aí minha filha um dia falou assim, mãe, como é que antes nós ia sair aqui de São Paulo, ia para a praia só com o endereço, a cidade, e a gente achava, né? Mas a gente ia perguntando e achava também, né? Mas hoje a facilidade, né, que a gente tem as coisas, né, assim, e uma coisa que eu acho bem interessante, que tem pessoas não nesse grupo, no centro, que fala que um dia todo mundo vai ter casa para morar. Eu falo, aquelas pessoas que, infelizmente, estão na rua, às vezes, porque não podem pagar aluguel também, né? Aí tem uma pessoa lá que fala, Dircê, um dia todo mundo vai ter casa para morar, igual telefone. Hoje todo mundo tem, né? Tem o telefone fixo ou o celular. Ou os dois. Hoje eu só tenho celular, não tenho mais o fixo. Né? Então eu vejo assim, né, como a inteligência, né, vai evoluindo. E uma das coisas também que me chama muita atenção, de tudo que eu tenho, tudo, né, que hoje é tudo fácil, desliga pelo controle e tal, liga, essas coisas assim. A máquina de lavar, para mim é um espetáculo. Você põe a roupa lá, faz as coisas, quando você chega lá, a gente estende. Mas hoje tem máquina que já seca também. Então eu acho, nossa, eu acho isso assim, uma coisa assim, sabe, assim, como Deus dá inteligência, né, para as pessoas, né? Só tem assim uma coisa a ressaltar, que eu não conheço nenhuma mulher que inventou alguma coisa, sempre é homem, né? Não sei por que também, é uma coisa que fica na minha cabeça. E é isso.
Ok, disse, obrigado. Falou da mulher que não inventou alguma coisa, tem agora, disse, esqueci o nome. O quê? Da coluna, que a pessoa volta a andar. Não estou sabendo, não. Eu não sei o que a mulher inventou, e nem isso eu estou sabendo, não. Sempre eu vejo que é homem, sabe? É Em nome de homem. estudo, né? Está em estudo isso aí. Tem uma médica aí que ela está fazendo, como é que diz, ainda não está liberado cientificamente, confirmado não, mas está dando o primeiro impulso, que vai voltar a andar as pessoas, né? E eu gostei de ver você, Ni. Já voltou a andar. Já voltou? Já voltou a andar. E agora uma que era do esporte. Mas o que é? Aparelho, remédio, o que é? É tipo uma vacina que dá na coluna. Tá. Não sabendo, não. Parece que é do teto, alguma coisa assim. Tá muito falado sobre esse procedimento. Boa noite, meus amigos. Nem dei boa noite. Boa noite. Gostei de ver você, viu, Ni? Obrigada, meu amigo. Ando ausente porque eu chego do centro já um pouco atrasada, e por isso que eu tô me ausentando. Sempre nos estudos. É polilaminina. É, isso. É uma substância derivada da placenta humana. Isso. Tem demonstrado resultados promissores, permitindo que tetraplégico e paraplégico recupere movimento e volte a andar. O tratamento desenvolvido pela equipe da doutora Tatiana Sampaio. Doutora Tatiana, isso mesmo. Universidade do Rio de Janeiro, atua na regeneração neuronal e já beneficiou múltiplos pacientes em estudos experimentais. É isso, muito legal. Você vê aí, você já foi, Agenor, você vê como é, né? Já foi no lugar, já passou todas as informações. É um medicamento experimental que é aplicado diretamente na medula e ajuda a regenerar o neurônio. Verdade. Entendeu? Que legal. Agora o resultado está em estudo, viu? Mais de 4 pacientes do Brasil relataram melhora significativa. Com alguns voltando Dá uma olhada, Vinci, para tu ver. Muito interessante. A Anvisa já autorizou pedidos judiciais para o uso dessa substância em caráter experimental. Está vendo o que é a capacidade do homem inteligente na Terra? Então, como diz Ferdinando, né? Ele diz o seguinte: a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Então, quando se emprega bem a inteligência, nesse caso, a gente só tem... Agora, há um propósito desse... Hoje eu estava conversando com a minha esposa dizendo, você vê, a medicina está bem rica, bem desenvolvida, mas para quem tem dinheiro. Então, a medicina é boa, mas para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, fica esperando, né? Infelizmente. Genor, agora você chutou o pau da barraca, né? Você falou a realidade, né? Pior que é verdade. Mas aí também, agora sobre a vacina não, sobre esse líquido que vou jogar na coluna, vamos levar para a parte do espiritismo. Vamos pensar no merecimento. Certo? Não, jogando para a parte do espiritismo, porque às vezes a doutora lá, ou a pessoa às vezes nem tem religião, religião não, né? Uma filosofia, religião, vamos falar assim. E ela recebe, ela anda ou não. Aí, vamos jogar o espiritismo, merecimento. Gente? Vamos só mas quando a gente joga, eu não vejo meritocracia disso, Agora acontece o seguinte, o que ocorre na nossa sociedade é a injustiça social. Entendeu? Então, a partir dessa injustiça social, a gente aí fica em falta das necessidades, porque o Livro dos Espíritos diz que a gente precisa, todo mundo precisa do necessário, certo? Mas se a gente tivesse uma justiça social, se a gente tivesse um equilíbrio dentro desse processo, a gente poderia estar incluído as pessoas, mas infelizmente
né? Quem comanda o país é meia dúzia de elite. E a gente fica no silêncio, ele diz, quem silencia, quem cala, consente. Então, se a gente cala, e chega agora no momento da gente reestruturar, porque a nossa força está no voto. Então, se a gente não sabe escolher, a gente vai ficar pagando o pato eternamente. E isso já é uma condição, eu acho que já gostamos de ser oprimido, né? Então, os nossos opressores, tem tanta gente que adora votar no seu opressor, porque é justamente para isso, para a gente ficar sofrendo as necessidades e depois a gente cobra do governo. Aí eu não tenho. Rapaz, como é que está aí aquela coisa de espera, como é o nome que dá na saúde? A gente fica na fila. Regulação. Obrigado, Ni. Então a gente fica na regulação, aguardando a boa vontade. Então, tudo está na nossa mão. A providência deu tudo. Agora nós, como seres humanos, né? Como orgulho predomina mais, eu quero ser destaque, eu quero estar no poder, porque no poder eu sou eu. E aí a gente cria, esse capítulo está dizendo aqui, né? Despertai, meus amigos, despertai, meus irmãos. É que o Evangelho está dizendo, que a voz dos Espíritos vos toca o coração. Então, se a gente não desperta, a gente não toca o coração, se a gente não busca ser generoso e caridoso conosco, quem é que vai ser? Aí a gente paga, né, pela incoerência daquelas pessoas que estão na frente como poderosos. E eles não são nada disso. São os pobres coitados que merecem, nesse momento, que a gente duvide dessa sua bondade. Alberto levantou a mão logo cedo. Boa noite, pessoal. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu gostei muito quando... Sempre é bom ouvir a Genô, a gente tem aprendido muito com ele. Muito obrigado. E as palavras dele são palavras para a gente refletir e pensar. Muitas vezes não vem as coisas prontas, não. Ele fala, mas faz a gente pensar também. Isso que é bom. Quando ele falou da humildade, né? Às vezes, assim, eu penso que muitas coisas, quando a gente não conhece ainda, não tem consciência, a gente interpreta de acordo com a nossa capacidade de entender, de consciência de cada um. Então, como estamos sempre evoluindo, sempre ampliando a consciência, né, no entendimento das coisas, o que a gente entendia por humildade, não era aquela pessoa pacata, que não tinha conhecimento, que estava muito associada à condição social, mas hoje a gente entende, que, como a Genô falou, que humildade é você se sentir, não se sentir nem melhor, superior, nem inferior a ninguém, e você se expressar de uma forma natural. Né? Uma coisa é você pensar individualmente, outra coisa é você associar isso que você pensa à coletividade. Porque na vivência com a coletividade você aprende muito mais. Então você contextualiza, você aprimora e vai entendendo as coisas com mais amplitude. Né? Então viver em sociedade, coletivamente, é muito bom. Né? Então, eu gostei muito quando você trouxe isso, a Genô, né? Humildade é você não se sentir superior nem inferior. Né? E aqui também aproveitar que as mulheres, eu olhei aqui rapidinho, e as mulheres inventaram muitas coisas, gente. Olha, não vou citar o nome não, mas vou dizer algumas coisas que elas inventaram. Ó, programação de computadores, tem mulheres que inventaram, né? O Wi-Fi e o Bluetooth foi uma mulher. O filtro do café, olha, interessante, né? Deixa eu ver aqui mais. Seringa de mão, a seringa foi as mulheres. O bote salva-vidas. Medicamentos para leucemia, né? Limpador de para-brisa, olha, lava-louças, fraldas descartáveis, né? Quer dizer, a gente vê muitas coisas aqui que a gente não dá valor, mas são úteis hoje. Eu penso que quando a mulher, durante a história, ela ficou muito limitada, preso muito aos seus afazeres domésticos, mas hoje
elas estão mais livres, estão estudando mais, então eu penso que as mulheres, elas não vão dominar o mundo, né? Vamos dizer assim, mas elas vão dominar junto com os homens, essa questão de inventar coisas, porque elas estão desenvolvendo cada vez mais sua inteligência, né? Esse é meu Bom, pensei que contributo ia falar, elas aí. não vão chegar nos pés dos homens, mas elas vão progredir, né? Já ia falar, ô, orgulho aí. Ia falar isso, ainda bem que você falou diferente. Fiquei muito feliz Brincadeira, de ver, gente. Ni. Um abraço, Ni, minha amiga. Um abraço forte. Ô, meu irmão, um abraço. Alberto, Obrigado, Agenor. muito obrigado, Alberto. Interessante o seguinte, Alberto coloca uma situação, quando a gente diz o seguinte, trabalhe sua humildade com você mesmo, né? Às vezes a gente diz assim, olha, não aceite elogios. Por que não? Por que não? Olha o orgulho bom. Aceite elogios sim, porque você reconhece o seu valor pessoal, você reconhece seus méritos, né? Então, quando você buscou um convite, mesmo que eu diga assim, foi em cima, eu não me furtei a dizer, eu não posso fazer, vim fazer. Então, estudei, pesquisei, organizei essa palestra, pode ter sido a melhor coisa, mas foi a que eu pude apresentar. Dentro da minha perspectiva, agora, o que eu não posso deixar é que esse elogio, ele infle o meu ego. Eu tenho que estar com o pé no chão. Então, a partir do momento que a gente recebe elogio, a gente tem que cuidar da humildade com vitória. E humildade também na vitória. Não, porque eu vou ser só derrotista, eu vou ficar satisfeito. Eu disse, ó, o irmão Alberto, pelo menos, ele vê o esforço, né, do trabalho que a gente vem desempenhando, e isso é um reconhecimento, e esse reconhecimento são méritos daquele que desempenha, que se esforça. Então, quando Kardec diz, se esforce para domar as suas más inclinações. Ora, isso é um elogio que Kardec está dando pessoalmente a cada um que se esforça. Porque o mérito não vem de fora, o mérito é seu, de conquista. Então, é a partir daí que a gente tem que usar a nossa humildade, sendo modesto, né, nas nossas atitudes, sendo modesto nas nossas limitações. Então, eu tenho minha limitação, eu não vou me comparar, como eu dei o exemplo de Divaldo. Divaldo, jamais eu posso dizer que sou melhor do que Divaldo. Se eu disser isso, eu tô sendo arrogante. Então, a gente não pode se comparar, porque cada um tem seu valor, cada um tem seu mérito, cada um tem seu esforço, cada um tem sua metodologia. Então, estamos preparados para enfrentar desafios, isso que é importante. Então, se estamos preparados para enfrentar desafios, vamos entrar na luta, vamos realizar os nossos ideais e os ideais da doutrina espírita. Estamos aqui para ser semeadores. Então, quando a gente vai fazer a ideia de humildade, primeiramente a gente tem que olhar para nós. Como é que está a minha humildade? Comigo mesmo. Como é que eu estou usando a humildade comigo? Não é para os outros me aparecer ser humilde sem ser. Eu realmente sou humilde comigo mesmo. Aí a gente vai fazer. Eu estou cuidando de mim, né? Como é que está a minha vaidade? Como é que está meu orgulho? Então, eu estou continuando sendo aquele há 10 anos atrás? Claro que não. Então, exercitar a humildade é não ser vaidoso, não ser orgulhoso, né? Aprender do valor de si mesmo. Por quê? Alberto deu, eu digo, o valor de si mesmo. Criticar a mim mesmo. Não está bom, não. Eu tenho que melhorar nisso aqui. Então, eu tenho que demonstrar uma cultura dentro do meu nível. Então, nem posso ser uma coisa que vai sobrepor a querer falar palavras difíceis, né, que às vezes eu nem mesmo sei o significado, mas buscamos ser simples, buscamos ser humilde. É isso que é a proposta da doutrina espírita nesse capítulo. Seja humilde, pobre de espírito. É isso que faz com que a gente cresça, quando a gente entende que nós somos menores nas coisas do universo. Mais uma vez eu agradeço a vocês. A paciência e a tolerância. E peço também para fazer a prece da doutrinária da noite. Ok.
nos agradecer, né? Quando a gente faz uma prece, a gente roga, faz uma rogativa final dizendo, Senhor, estamos aqui em teu nome, numa sala de estudantes, buscando aprender o teu evangelho, clarear a nossa mente, clarear os nossos corações, para que a gente possa seguir o caminho da humildade, da coerência, da certeza de que nesse caminho podemos ainda tomar as nossas quedas, nos erguermos e caminhando sempre em frente. Obrigado, Senhor, por essa faculdade que nos foi dada, essa inteligência que a gente precisa desenvolver em nosso benefício e em benefício de todos que nos cercam. Obrigado, Senhor, por estar nos dando força e coragem, porque precisamos cada vez mais tirar esse orgulho mal da nossa vida. Nos dê força, Pai, coragem, para suportarmos todas essas indiferenças, não criarmos conflito em momento algum, seja na esfera doméstica, seja na esfera social. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelos nossos anjos guardiães, que está sempre nos inspirando a cada momento e a cada tarefa que a gente desempenha. Obrigado, espiritualidade. E obrigado aos queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite a nos ouvir. Que Deus ilumine a cada consciência, a cada coração, e que as luzes do Evangelho penetrem em cada lar do planeta Terra. E assim, Senhor, só temos que te dizer obrigado, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez. Assim seja.